né, sobre o seu desencarne, aconteceu uma coisa interessante, que antigamente se velava muitos corpos nas igrejas, né? Eu mesmo, na minha época de moleque, adolescente, eu fui em muitos velórios em igrejas. E naquela época não eram diferentes. Ou era nas casas, né? Nos interiores do Brasil, muitos são velados em casas, na própria casa, ou na igreja, ou na paróquia. Se for um paroquiano, ou se for, eram velados na igreja. Hoje em dia essa prática diminuiu, mas antigamente era muito comum ser velado na igreja o corpo, na igreja da cidade. Então, quando Arigó desencarna... Eu antecipei, né? Como que ele desencarnou? Então, ele desencarnou num acidente automobilístico. Ele já sabia que ia desencarnar dessa forma, né? No filme, eles contam um fato interessante que eu não comprovei no livro, mas é um fato que o filme trouxe, não sei se como uma licença poética ou não, mas no filme eles mostram que o filho de Arigó fez um desenho, né, mostrando o acidente trágico, né, do pai, né? E no livro fala que Arigó perguntou a Dr. Fritz, né, quando seria seu desencarne, e ele falou, olha, você tem 1 ano só, aproveita esse ano. E então ele já sabia quando ia desencarnar e como ia desencarnar, né? Então Arigó aproveitou aquele ano para ficar mais com a família, né? Porque com esse trabalho que ele fazia, o tempo dele era quase nenhum para a família. Então ele diminuiu o ritmo, né, desses atendimentos para se dedicar à família, porque ele sabia que ele estava com tempo limitado. Então, a Leda, né? Leida, né? Leida Oliveira. A Leida fala sobre isso. No filme também eles mostram diferente, né? A Leida falou que ela iria no carro junto com ele, né? Você estava me falando. E que no filme eles mostram que é um rapaz, né? E que como não estava na programação dela, ela não foi, né? E Arigó acabou desencarnando nesse acidente automobilístico. O que para ele, segundo o Dr. Fritz, era uma bênção, né? Porque ele não sofreria as dores, não ficaria numa cama sofrendo, sabe? Porque o trabalho dele tinha sido tão bonito, ele tinha ajudado tantas pessoas, né? Então, para ele, era um bônus ele ter esse tipo de desencarne para que não sofresse nenhuma dor, né? E segundo muitas comunicações, esses espíritos que desencarnam de acidentes muito chocantes assim, né? O desligamento do espírito do corpo é muito rápido, então o espírito nem sente que desencarnou às vezes, né? Ele consegue não sofre, né? Não sofre, não tem sofrimento. Interessante. E o que eu ia falar que eu achei interessante no filme é que relata assim, que a autópsia, assim que acaba o filme aparece, né? A autópsia disse que teve ali o afundamento do tórax e traumatismo craniano, Isso. né? E depois de alguns anos, quando foi fazer a exumação, os ossos estavam inteiros, né? Como é que explica isso, né? Interessante, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.